Começando. Então, vamos lá, questão 6. Diz que um bloco de metal desliza numa superfície horizontal que foi lubrificada com óleo. E a força resistiva é dada aí por uma força que tem um comportamento, uma potência 3,5 com a velocidade. A velocidade é V0, né, em x igual a 0, e mostre que o erro está aí, né? Mostre que o bloco não pode se mover mais do que, então, para tirar esse rápido, né, mais que apenas 2mv0 elevado a meio sobre c. Então, o que ele está querendo que você mostre é que o deslocamento máximo feito por esse bloco é de 2mv0 elevado a 3/6 sobre c. Então, vamos montar aqui um esqueminha do nosso diagrama. Aqui está o meu bloquinho, minha superfície horizontal. Se eu for olhar para o diagrama de corpo livre desse bloquinho, é uma força-peso, é a normal que a superfície faz, e existe uma força resistiva, né? Então, lembra que a velocidade, ele foi empurrado com uma velocidade lá no x igual a 0, né? Vou colocar aqui como sendo x igual a 0, ele partiu com uma velocidade v0. Então, ele está andando para frente, né? Então, eu posso pensar que a minha velocidade é sempre positiva, né? E a força de resistência vai ser contrária à velocidade aí dada por menos CV 3/6. Então, qual que vai ser a ideia? Lembrem que eu quero obter a distância máxima. Então, a minha ideia, fazendo um resuminho aqui, vai ser, primeiro, obter a aceleração a que esse corpo está submetido. Depois, se eu obtenho a aceleração, eu obtenho como a velocidade varia com a posição. Certo, gente? Pensem bem, aqui você poderia pensar o caminho como sendo assim, ó. Acho a aceleração, depois eu acho como a velocidade varia com o tempo, né? Porque a aceleração é dv dt, você sabe que você vai cair numa equação diferencial. Vai separar a velocidade do tempo. Só que v de t não é interessante para mim nesse caso, porque eu não tenho nada que é função do tempo. Eu tenho só velocidade e posição, né? Então, ao invés de eu trabalhar com v de t, eu vou trabalhar com v de x. Tá? Então, a minha separação vai ser de v e de x. Isso que eu acho que é a principal confusão, né, da maioria dos alunos aí. Depois que eu achar v de x, eu acho, então, qual que vai ser o x máximo. Por quê? Porque quando ele percorrer a máxima distância, o que acontece com a velocidade desse corpo? Ela se iguala a quanto? Qual valor? 0, concorda? Porque, olha, ele estava vindo com uma velocidade inicial V0, existe uma força resistiva para trás, então uma hora ele vai parar, tá? Só fechar a porta aqui rapidinho. Entenderam a ideia, gente? Então, vamos tentar desenvolver essa ideia aí, para a gente chegar na nossa resposta. Então, ó, número 1, primeiro passo aqui é achar minha aceleração. Lembra que F é igual a MA? Deixa eu começar aqui direitinho. Você sabe que a força resultante que atua é MA. Lembra que essa força resultante está só em X, porque o peso está se anulando com a normal, não é isso? Então, só tem a minha força resultante lá em X. Então, a minha aceleração, ela vai ser a força sobre a massa. Só que a força, ela é o meu menos CV 3,5 sobre nada, né? Sobre nada. Então, aqui... Ah, tá, dividido pela massa aqui. Aquele V é de V0 ou é da velocidade final, professor? Não, ó. A aceleração, ela é a força sobre a massa. A força, ela depende do V. Ah, tá, da Né? velocidade. A força... Isso. Né? A força é variável, porque se fosse V0, ia ser uma constante ali, tá?
Beleza. Então, olha, eu sei que a minha aceleração, que é o meu dv/dt, é igual a menos c sobre m v elevado a 3 meios. Só que eu não quero separar a velocidade e tempo. Eu quero separar a velocidade e posição. Então, ao invés de eu escrever dv/dt, o que eu vou escrever? Regra da cadeia. dv/dt é a mesma coisa que dv/dx, dx/dt. A gente discutiu isso bem na aula de dúvidas anterior, né? Só que dx/dt é justamente a velocidade, né? Então, a equação que a gente tem, no fim das contas, diferencial é que v dv/dx é igual a menos c sobre m, v elevado a 3 meios. Então, eu vou separar as minhas variáveis aqui, ó. Então, eu vou escrever o seguinte, que v dividido aqui, ó, por v elevado a 3 meios, dv, é igual a menos c sobre m, dx. O que significa v, né, dividido por v elevado a 3 meios? É 1 menos 3 meios, né? Então, isso aqui vai ser v elevado a menos meio. Então, ó, v elevado a menos meio dv é igual a menos c sobre m dx. E aí, eu parto, então, para a minha integração. Vamos lá. Quem são os limites da integração, pessoal? A velocidade começa com quanto? Qual que é o limite inferior aqui, né? Velocidade parte de quanto? Eu vou integrar de quanto até quanto? V0 a V? Isso. V0. Aí eu podia integrar, Matheus, igual você falou, até um V qualquer, tá? E aí, como é que seria a minha posição? Minha posição vai ser de x igual a 0, que lembra, ele define aqui, ó, que ela parte com velocidade 0, com velocidade V0 em x igual a 0, né? Até um x qualquer. Então, você está certo. Mas, para eu facilitar a minha vida, eu já posso fazer o seguinte. Eu quero já descobrir o x máximo, não é? Então, o x vai ser de 0 até um x máximo que ela percorrer. Então, a velocidade vai ser de V0 até quanto? Quando ela percorrer o x máximo, o que acontece com a velocidade? Zero. Zero. Isso. Então, esses vão ser os meus limites, tá? Mas você podia fazer esse passo intermediário que você falou aí, tá, Matheus? Você ia chegar a mesma coisa. Depois, né, você ia ter que falar que a velocidade zero, e aí você acharia o x máximo. Então, vamos lá. Integral de v elevado a menos meio é v elevado a meio sobre meio. De V0 até 0. Então, isso é igual a menos c sobre m, a integral de dx é x, nos limites de integração aqui vai ser o x máximo. Então, isso aqui vai ser 0 menos V0 elevado a meio sobre meio é igual a menos c sobre m, x máximo. Então, cheguei à conclusão que x máximo vai ser igual a, posso cortar os menos, vai ser m V0 elevado a meio, 2, né, sobre c. Como ele pediu para demonstrar. Quem perguntou aí foi a Ana, entendeu, Ana? Foi eu sim, professora. Eu acho que agora eu entendi. Eu vou tentar refazer ela. Certo. Entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida no passo intermediário? E aí? Me conta aí, gente, o que vocês fizeram dessa lista?
Como é que vocês estão? Não deu tempo de fazer nada, vocês estão boiando. Professora, para mim faltava 6 a 10, a 11 a 12. A 10 é tranquilo. Uhum. Beleza. E aí? Só a Ana? De dúvida? Professora, eu tô um pouco Pode falar, perdida em Carolina. questão dos Ah, não, sinais ainda. Os Porque, sinais por da exemplo, na força? minha questão. Oi? Dos sinais da força? Porque, por exemplo, na minha questão 4, minha resposta deu 2 seno menos 1. E a resposta do gabarito é 1 menos 2 seno. Sabe? Aí tá me dando essas confusões aqui. Tá, esse é um exercício. Tá, aí você tá falando de uma coisa diferente, Bárbara. Eu considero, né? Não tem problema se sua resposta der com sinal diferente, não, é porque você supôs um movimento oposto, provavelmente. Então, para dar essa resposta da número 4, vai dar um sinal trocado mesmo, se você supuser o sinal, o movimento oposto, não tem nenhum problema, porque a força de atrito tem que inverter, tá? Entendi, então. Então, deixa eu ver aqui, esse aqui, né, ó. Acho que uma outra pessoa me perguntou ele, numa aula de dúvida, para achar a minha resposta lá, você vai supor que ele está descendo em MRU, assim, o bloquinho de 2M desce e o bloquinho de M sobe. Quando isso acontece, a força de atrito está para onde? No bloco 2, em M aqui, ó. Então, aqui vai ser peso, aqui vai ser normal, a força de atrito vai estar para trás, junto com a tensão, não é isso? Tem o atrito e a tensão. Aham. A pessoa que está fazendo o contrário, como foi seu caso aí, vou fazer de vermelho aqui. Esse bloquinho desce e esse sobe. Então, a tensão está para frente, mas o atrito está para trás. Isso vai dar um sinal, vai ser simplesmente o sinal trocado, tá? Isso, então, não tem nenhum problema, não. O que mais? Professora, eu tô com um pouco de dúvida na questão, se eu não me engano, é a 7. Tá, peraí. 7 do projétil lá. Isso, que tem 2 ângulos, não é? Isso. Só me lembra de uma coisa aqui, gente. Pode falar. Porque eu fiz, tipo, o lançamento normal, né, de um projeto, igual uma questão que você tinha passado anteriormente, explicação nas aulas, só que eu não tô conseguindo relacionar muito bem a questão do tempo com relação àquele ângulo menor, sabe? Porque eu já Beleza. sei o lançamento, Tá. Vou comentar aqui, Carol, só um minutinho. Quem veio nessa última aula de dúvidas, o que eu resolvi na aula? Me lembra? Quem estava aqui? O Se que eu eu não me engano, resolvi, Carol? você resolveu a questão 4, eu acho que foi mesmo você tirou Foi, a dúvida. Que foi a mesma dúvida aí da Bárbara, se não me engano. Só? Tinha um rapaz que estava com uma dúvida naquela questão de energia, mas só que você disse que Isso, na aula, só que eu acho que ele não tá querendo. É que ninguém foi nessa aula. Vocês não foram naquela aula, né, gente? Tá. Então, vou fazer a 7. A 7 é um exercício mais difícil. Só um minutinho. Professor, essa aula que você está falando foi na segunda? Não, foi foi a aula de exercícios, né? De acordo com o cronograma, a gente teve essa aula de exercício e uma outra. Também na lista, mas nessa aula quase ninguém veio e não tinha dúvida. Né? Tinha só... Então, como mas era foi uma essa aula de semana, né? Não, foi essa semana, não. Semana passada. Acho que foi semana retrasada, né? Se eu não me engano. A aula do jeitinho que tá lá no cronograma, direitinho. Tá, vou dar uma É a olhada. última aula síncrona que a gente teve também foi de dúvidas. Professora, você vai postar a última aula de dúvidas no YouTube da nossa Ela turma? tá lá. Eu vi o e-mail seus, ela já tá lá. Ah, ok. Tá bom? Então vamos para a 7 aí. A 7. Deixa eu abrir aqui. A 7 fala o seguinte, gente, olha lá. Se um projétil é disparado da origem
do sistema de coordenadas com uma velocidade v0 em uma direção que faz um ângulo alfa com a horizontal, calcule o tempo necessário para que o projétil cruze uma linha que passa pela origem e faz um ângulo beta com a horizontal, tal que beta é menor do que alfa. Então, vamos tentar entender essa situação assim, ó. Y, X. Então, ó, fala que o projétil foi lançado com uma velocidade V0 que faz um ângulo alfa com a horizontal, normalmente como se fosse um projétil. Se a gente fosse entender isso como um problema de projétil simples, o que a gente tem? A gente tem que esse projétil vai fazer uma trajetória parabólica e atingiria o chão e teria um certo alcance, não é verdade? Só que ele não fala isso. Ele fala o seguinte, agora imagina que você tem uma reta, aqui, ó, que faz um ângulo beta, e que esse ângulo, né, beta é menor, então, que alfa, ele está querendo que você calcule o tempo para que a bolinha lá atinja este ponto, ó, que é quando as trajetórias se encontram, entendeu? Imagina que você tem, ao invés de ser uma linha, que você tem realmente um plano ali, ó. Imagina que seu chão, ele fosse inclinado, né? Ele começa aqui com inclinação 0, mas vai subindo. Então, se você lançasse uma bola aqui, quanto tempo ela gasta para chegar exatamente aqui? Tá? Num plano que faz um ângulo beta com a horizontal. Então, é bom que a gente revisa o problema de projétil para a gente conseguir entender a resolução, né? Uma coisa que eu acho que é importante vocês perceberem é o seguinte. Lembra que quando a gente tem projétil lá, a gente está pensando, né, como Y varia com o tempo e como X varia com o tempo. Então, no fim das contas, né, para eu fazer a trajetória parabólica, eu estou relacionando Y com X, né? E se você pensar na trajetória preta, pessoal, note o seguinte, como é que eu relaciono Y e X na trajetória preta? Porque ela é uma reta, não é verdade? A inclinação é sempre constante. Então, se eu sei o valor de X, eu sempre consigo definir o valor de Y, que isso é uma reta, né? Mas com qual inclinação? Isso tem a ver com a tangente de beta. Então, olha lá para a tangente de beta. Pensa nesse triângulo aqui maior, ó. Pensa nesse triângulo aqui maior, que pega um ponto da curva preta. Essa alturinha é justamente o Y. E esse cateto adjacente é justamente X. Então, vocês concordam que a tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Ou então, que essa reta, ela é descrita como uma função do tipo y é igual a tangente de beta x. É a equação da reta. Certo, pessoal? Isso vai ser importante para a gente entender. Então, isso para a reta preta. Agora, vamos pensar, então esse é o primeiro passo. O segundo passo é vamos pensar para o movimento de projétil da trajetória vermelha. Então, vamos pôr aqui um projétil normal. Como se eu estivesse resolvendo ele normalmente. Vamos revisar isso. O que eu sei de um movimento de um projétil? É um movimento que é uma combinação do movimento vertical com a horizontal. Em X, o que eu sei sobre o movimento de um projétil? Existe força resultante em X? Sim, é velocidade, né? Só velocidade, né? Existe velocidade em X, mas não existe força resultante em X. Não é isso? Então, se eu pegar a minha velocidade, né? Se eu pegar a minha velocidade V0, ela tem uma componente que é V0x e uma componente que é o meu V0y. E a gente tem, então, que o V0x é constante. Por quê? Porque não existe aceleração no movimento x. Só existe aceleração em y, que vale justamente a aceleração da gravidade, né? Então, o movimento em x é constante, qual que é a equação que descreve x? A velocidade em x, ela vale sempre V0 cosseno de alfa, que é o meu ângulo lá vermelho, né? Então, se V0 vale isso, dx dt é igual a V0
cosseno de alfa. Então, eu sei que x pode ser dada por, né? Só fazer essa integração aí, vai ser V0 cosseno de alfa vezes t. Concordam, gente? O movimento em x, ó, é um movimento com velocidade constante. Então, é Deus vê tudo. Em x é Deus vê tudo, não é isso? Onde a posição x, após um dado intervalo de tempo t, ó, vai ser V0 cosseno de alfa, que é justamente a velocidade, ó. D é igual a VT. Não é isso? Só que a velocidade não é V0, a velocidade é V0 cosseno de alfa. Estão acompanhando aí? Sim. Espera aí. Então, agora vamos para o movimento em Y. Em Y existe aceleração, e a aceleração é dada por menos g, porque ela é vertical, aponta para baixo. Então, o que eu tenho, ó? Que dv, né, aceleração é dv dt, é igual a menos g. Então, é bom que a gente revisa a resolução dessas equações diferenciais. Então, eu tenho que dv é igual a menos g dt. Meus limites de integração, a velocidade em y, ela varia de uma velocidade inicial, olha lá para o seu diagrama, ó. Começa com uma velocidade inicial em y, v0y, até uma velocidade v qualquer em y, depende do ponto que ela vai parar, né? E o tempo varia de 0 até um tempo t. Então, quando eu resolver esse lado, isso aqui vai ser vy menos v0y é igual a menos gt. Então, a velocidade em y vai ser igual a v0y, que é v0 seno de alfa, menos gt. Achei a equação da velocidade, vou para frente, porque eu quero a equação da posição. Então, lembra que velocidade é dy dt. Então, dy dt... Está fazendo para aceleração em y, né? Aceleração. Isso, estou resolvendo o movimento, a equação de movimento em y. Eu parto da aceleração, é porque aqui, Arthur, ó, aqui não tem aceleração, né? Em x não tinha aceleração. Então, eu tinha que partir da velocidade, que é a única coisa que eu tenho. Sabendo a velocidade, eu integro e acho como a posição em x varia com o tempo, certo? Certo. No caso do y, o movimento é acelerado, então eu já parto de uma aceleração, para eu integrar e achar como a velocidade varia no tempo, e agora eu vou integrar para achar como a posição varia no tempo. Certo? Ok. Então, dy dt é igual a v0 seno de alfa menos gt, né? Que é a expressão lá da minha velocidade. Vou integrar, ou seja, multiplico o cruzado aqui, ó, vai ficar dy é igual a v0 seno de alfa dt menos gt dt. Resolvo lá meus limites de integração. A y varia de quanto até quanto? Vamos pensar, ó, vê lá no seu desenho. Y parte da origem, e onde que ela vai chegar? Ah, num y qualquer, depende, né? Num y qualquer. O tempo varia de 0 até um tempo t qualquer. Então, resolvendo esse lado aqui, isso aqui vai ficar y menos 0, né? Então, y aqui de t vai ser igual. Isso aqui vai ser V0 seno de alfa, que são constantes ali, vezes o tempo, e isso aqui vai ser gt ao quadrado sobre 2. Ó, então a posição y, ela varia com o tempo de forma quadrática, no movimento do projétil lá. Agora, como é que eu vou linkar isso, gente? Olha o que tem que acontecer para essa bola alcançar um ponto dessa trajetória aqui, ó. Aí você consegue isolar o tempo, olha. Para isso acontecer, para você alcançar a trajetória preta, nós vimos que y tem que ser igual a x vezes tangente de beta. Essa é a minha condição. Então, é isso que você vai usar, ó. O seu y
Y de um movimento geral do projétil, ó, que é V0 seno de alfa vezes o tempo, menos GT ao quadrado, tem que ser igual a X. O que é X? X a gente viu do movimento lá em X, ó. V0 cosseno de alfa vezes o tempo. Vezes tangente de beta. Entenderam? Que essa é a condição que vai linkar as duas coisas? Então, daí eu consigo isolar o tempo, cara. Ó, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma solução trivial dessa equação, quando que o lado direito se iguala ao lado esquerdo? Uma das possibilidades é no tempo t igual a zero. Concorda? Que no instante tempo t igual a zero, essa equação é satisfeita? Ah, por que isso faz sentido? Faz, olha, porque as duas trajetórias começam no tempo t igual a zero, lá do mesmo ponto, que é da origem. Então, uma solução trivial é no tempo t igual a zero. Mas ele não quer isso, ele quer passado, então, quanto tempo a outra solução acontece, né? Que as duas equações se igualam. Então, você coloca o seu t em evidência, ou então corta o tempo, né? Dos dois lados. Então, vai ficar lá, ó, V0 seno de alfa menos GT é igual a V0 cosseno de alfa, que multiplica tangente de beta. Não é isso? Fiz conta errada aqui, deixa eu ver. Ah, faltou um 2 aqui, né? Que é sobre 2, ó. Então, olha, aí eu vou é só isolar o tempo em função das outras coisas lá, ó. Então, isolo o tempo, e vou achar que T vai ser igual a 2V0 sobre G, que multiplica seno de alfa menos tangente de beta cosseno de alfa. Beleza? Entendeu, Carol? Consegui entender, sim. Essa eu considero uma das questões mais difíceis aí, né? Justamente para entender o enunciado, né? O enunciado é difícil da gente de modelar o enunciado matematicamente, digamos assim, né? Essa é trabalhosa mesmo. Caramba. É. O que mais? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Hum. Se caso puder fazer a prova com o método de Torricelli, os outros estilo ensino médio, assim, sem derivar, pode também? Não. Você vai ver, Arthur, que você vai resolver uma equação diferencial. Tá? Entendi. Assim, até agora, o que a gente viu foi equação diferencial. Pode ser que, assim, né? Pode ser que uma das letras você consiga fazer, mas você vai cair no método de resolver integral. Entendi. Tá? E aí, gente? Deixa eu olhar para vocês aqui, peraí. Mais ninguém? Gente, estou preocupada com vocês. Eu quero saber o seguinte, né? Eu quero que vocês falem comigo. Vocês não têm dúvida, porque não tem dúvida ou porque não chegaram lá? Eu não cheguei lá ainda, professor. Eu não fiz Tá. ainda também, não. Também não cheguei ainda não, professor. Até onde eu cheguei, tá bom. Tô entendendo, né? Você chegou onde, Rogério? Me fala, você chegou no 12? No 10. Ah, então você tá bem. Tô na 8, professor. Eu Tá. tenho que tomar uns 8? 8 litros de café hoje pra fazer isso aí, professora. Gente, que é isso que vocês deixaram tudo pra última hora?
O 12, professora. Não, é muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer das outras matérias também. Gente, eu estou Bom, professora. preocupada com vocês, hein? Ah, A gente Professor, também. deixa eu te perguntar. diga. Os exercícios, a senhora vai dar pra gente um exercício ou a gente vai escolher? Eu não entendi muito bem o que do Ainda não vídeo. sei. Ou você vai escolher, mas assim, gente, não preocupa com isso. Entre escolher entre 2 exercícios ou ser só um exercício, não preocupa. Vocês têm que preocupar em fazer a lista, tá? O fato é que vocês vão resolver uma questão, né? Professora, mas a Hum. prova vai ser mais ou menos no padrão da lista? A prova é no padrão da lista, no padrão das aulas. Tá? Só que qual que é o problema, gente? Essa lista, né, eu não sei, como vocês não têm dúvidas, assim, né? Vocês têm pouquíssimas dúvidas, eu não sei se vocês estão sabendo fazer as questões direito, entendeu? Então, porque o problema, vocês têm um gabarito. Então, é fácil a gente chegar na resposta certa sem saber explicar nada que a gente está fazendo, porque se a gente entra no piloto automático, você sai resolvendo uma contalhada danada, mas você nem entende o que você está fazendo. Então, essa é a minha preocupação com vocês, né? Como vocês não têm dúvidas, é difícil ver. Então, assim, é o padrão? É. Mas não sei que pé que vocês estão, entendeu? Mas aí eu não entendi. A gente vai ter um tempo? Qual vai ser o nosso tempo para fazer o vídeo? Ou Rogério, está lá nas instruções, né? O vídeo é de 10 minutos no máximo, e vocês têm 24 horas para entregar a prova. Tá? Nas informações iniciais do curso, lá no Moodle. agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Tá. Obrigado. Nada. Então, Professora, aí complica. E a 12? A 12 eu tô com a dúvida nela. Ela é para usar o exercício 2 para fazer ela? Não. A 12 é do deslocamento e velocidade? Não, a 12. É para usar... Tô achando que lê a sua 12 aí, que a minha lista tem uma questão a mais. Pelo que os meninos me falaram. A 12 fala, encontra a função de energia potencial para cada uma das forças do problema 2. É mesmo. Isso. Você está com... Quem que perguntou mesmo, Matheus? Isso. Isso. Então, é que minha lista é diferente aqui, Matheus. Peraí. Essa aqui, né? Ah, não, tá certo. É isso, encontra a energia potencial. Aí é o seguinte. Deixa eu pegar ela aqui. Alguém me mandou um e-mail falando um gabarito errado? Acho que foi nessa turma, não é isso? Tem um gabarito errado mesmo, gente. Se eu não me engano, é a 12. A 12 está trocada, a letra C com a letra D. Ou com a letra B, um negócio assim. Não resolvi ela. Vamos pegar o problema 2 aqui. Na letra A, o problema 2, ele te dá várias forças. Olha lá. Posso resolver ela aqui mesmo. Então, o problema 2 era um exercício lá de equação diferencial, em que você tem as forças a que a partícula está sujeita. Então, lembrem o seguinte, na aula de energia tem pouquíssimas visualizações lá, eu imagino que esses, né, alguns nem chegaram nessa questão. Mas a questão é o seguinte, gente, quando você tem uma força, para forças conservativas, o que são forças conservativas? São aquelas forças que elas realizam o trabalho, né, convertendo energia potencial em cinética ou vice-versa. Por exemplo, quando você tem uma pedra lá, caindo sob a ação da força gravitacional, que é mg, né? Não tem mais nenhuma força atuando. Aí eu posso perguntar, essa força ela é conservativa ou não? O que significa isso?
Quando essa força age, ela realiza trabalho, né? Porque ela provoca um deslocamento da pedra. O deslocamento é a integral de F dx, né? Lá em cima, a pedra tem qual tipo de energia que a gente define? Energia potencial. Potencial do tipo gravitacional, que é MGY, né? Então, aqui, ó, vou definir o meu Y igual a 0 lá no chão. E ela está lá no alto com uma energia potencial, quer dizer, uma energia armazenada que potencialmente vai se converter em outra forma. E por que a bola cai? Como é que eu posso enxergar isso sob a ação do formalismo de energia? Simplesmente porque a força peso converte essa energia potencial integralmente em energia cinética. Energia cinética é meio de mv². Não é isso que acontece, pessoal? À medida que a bola cai, ela ganha velocidade. Lembra que lá na altura máxima, a velocidade é 0. Então, a energia cinética é 0. Então, se ela cai um pouco, o que aconteceu com a energia potencial? Diminuiu, porque a altura diminuiu. E a energia cinética aumentou, de modo a manter a energia mecânica constante. Energia mecânica é T mais 1. É a soma da energia cinética com a potencial. Isso é física 1, né? Então, a gente fala que uma força conservativa, ela faz com que a energia mecânica do sistema seja conservada, a energia total do sistema seja conservada. Então, nesses casos, chegando propriamente agora no exercício, então, nesses casos, quando eu tenho uma força conservativa, toda força que é conservativa, ela pode ser escrita como menos du dx. Isso em uma dimensão, tá? Ou du dy, no caso aqui vai ser du dy, porque eu estou olhando para o eixo vertical, tá? No caso do exercício ali é x. Tipo assim, ó, pensa na energia potencial elástica que está em x lá, ó. Meio de Kx2, um sisteminha massa-mola, né? A energia potencial elástica é meio de Kx2. Faz lá o menos du dx. Menos du dx vai dar menos Kx. Ó, essa não é exatamente a força que atua no sistema massa-mola, que é a força elástica, é a força conservativa, não é isso? Então, estão vendo? Toda vez que eu tenho uma força conservativa, ela pode ser escrita como negativo de uma derivada da função energia potencial. Só que o exercício 12 pede o contrário. Agora, você tem a força e eu quero saber a função energia potencial. Tá? Então, é efeito reverso. Então, como é que eu faço esse efeito reverso? Olha só. Você sabe que du, então, vai ser menos f dx, né? Tipo, multipliquei cruzado. Então, a energia potencial é menos a integral de f dx. Como essa integral aqui, eu não vou ter limites de integração, porque não me deu, né? Não fala que eu saio de tanto para ir para tanto. Então, essa energia potencial, ela sempre está sempre definida a menos de uma constante aqui, tá? Isso eu explico lá no vídeo, porque isso tem a ver com onde você define o zero da sua energia potencial, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso da bola caindo, eu defini que o zero de energia é lá no chão. Mas a física do problema não muda se eu defino um zero aqui mais para cima. Entendem? Se eu quiser que ao invés do zero ser no chão, o zero ser aqui na minha mão, quando a bola cair na minha mão, não tem problema. A energia potencial está sempre definida a menos de uma constante, tá? A física é a mesma. Então, por isso que aparece essa constante ali. Então, resolvendo a questão 12, vamos pegar a letra A lá, ó, que a força é F0 mais Cx. Então, na letra A, a força dada é uma constante mais uma constante vezes x. Então, qual que é a energia potencial associada a essa função força? Tá? O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que quando essa força agir no corpo, ela vai transformar a energia cinética em energia potencial. Essa força é conservativa, tá? E como é que é a energia potencial? Como é que vai ser a expressão dela? No caso da força peso, a energia potencial é mgy. No caso da força elástica, a energia potencial é meio de Kx2. E no caso dessa força aí?
tá? Então, faz lá, ó. U vai ser menos a integral de f dx, né? A menos aqui de uma constante. Então, U vai ser igual a, isso aqui vai ser menos f0x, menos cx ao quadrado sobre 2, mais c. Estão vendo? Então, tem uma função energia potencial que tem tanto um fator com x, tanto um fator com x2. Tá? Letra B. Minha função força é um F0 cosseno de Cx, ó. Como é que é uma função desse tipo? Uma função força é uma função que oscila, ó. Eu tenho uma força que oscila com a posição, que é F e aqui é X, ó. Tá? Na verdade, tem que começar lá do máximo do mínimo, né? Pensa num probleminha que a força, ela varia com a posição de forma senoidal. Ok, qual que é a energia potencial associada a essa força? U vai ser menos a integral de F0 cosseno de Cx dx mais U. Acho que é a B que está trocada com a C. Então, isso aqui vai ser igual a menos F0, integral de cosseno é seno de Cx sobre C, mais U não, né? Mais C aqui. Mais uma constante. Lá no gabarito tá K, né? Eu chamei essa constante de K, tá? Entenderam? Esqueci quem me perguntou aqui. Entendi, então é só... Matheus. Então é só fazer essa integração, então, de cada coisa separada. Porque eu tentei fazer, só que eu fiz somando todas elas de uma vez, entendeu? Tá. Entendeu a lógica agora? Beleza. A letra C aqui, só para finalizar, né? Letra C, a força vai ser igual a um F0 elevado a menos Cx. Então, ó, U vai ser menos a integral de F0 elevado a menos Cx, né? Somado com uma constante qualquer aqui, que tem a ver com a referência da sua energia potencial. Então, vai ser menos F0, integral da exponencial é a própria exponencial. Vai ter um menos C aqui. Mais C. Beleza, Matheus? Sim. Boa. Mais alguma coisa? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu posso dizer que todo objeto que eu soltar numa certa altura com aceleração inicial 0, a cada segundo ele vai somar 9,8 metros por segundo ao quadrado? Não, então a aceleração dele não é 0. É com velocidade 0, você quis dizer, né? Isso. Isso. E ele vai ter uma aceleração. Então, se ele começar com a velocidade 0, o primeiro segundo ele vai ter 9,8 metros por segundo. Isso. Se não existir, você tá certo, se não existir resistência, né, Arthur? Certo. E o que acontece? Aí que vem a dúvida. E se for para uma pluma? Ela não tem uma massa concentrada. Ele não é pesado, entendeu? Ele é... Isso. Exatamente. Mas a pluma, isso aí que você falou inicialmente, né? Esse valor de aceleração que você falou, 9,8, é para qualquer corpo no vácuo. Sem resistência independente da massa. Exatamente, independente da massa. Então, não importa se você tem a massinha da pluma, qual que é a força que, no vácuo, né? Então, no vácuo, a força que age sobre ela é peso, que é mg. Aí eu pergunto, então qual que é a aceleração a que essa pluma está sujeita? A aceleração não é pegar a força e dividir pela massa? A única força ali é mg. Então, ó, é mg dividido pela massinha. Então, a aceleração é g.
que é 9,8. Aí no vácuo você pega um pedação de chumbo, que agora tem uma maçã. Vamos supor que esse maçã é 1000 vezes, só para supor, tá? 1000 vezes Mzinho. Só que se é 1000 vezes Mzinho, o peso dela aumentou, né? Então o peso é 1000 Mzinho vezes G, né? A massa dele vezes G. Mas quando você pegar a aceleração é a força dividido pela massa dele, né? Então dá na mesma, ó. É 1000 mg dividido pela massa, que é 1000 m. Então tá todo mundo caindo com a mesma aceleração G. No vácuo, a pluma e o blocão vão chegar juntos, né? Essa experiência clássica aí que tem no YouTube. O que muda é que os corpos reais, eles estão sujeitos à força resistiva. E a força resistiva é que muda dependendo do objeto. Então, muda dependendo da forma do objeto, da densidade do objeto, do fluido que você está. Então, aí, obviamente, elas não cairiam com a mesma aceleração. Entendeu? Não, sim. E a fórmula para essa força resistiva? Isso, a gente falou lá na aula de força resistiva, a gente deu uma fórmula geral dessa força resistiva, né? A gente pode, depois você pode voltar nessa aula de força resistiva, mas ela basicamente, aí depende, tá? Mas basicamente ela é uma função que é proporcional à velocidade. Opa. Ela é uma função que é proporcional à velocidade e tem algum fator aqui, vou chamar de C, tá? O K, tanto faz, que tem a ver com meio. Então, essa é a expressão mais geral possível para eu escrever essa força resistiva. Ela é função da velocidade e depende de uma constante. Essa constante tem a ver com meio, por exemplo, né? Se eu caio no óleo, se eu caio no ar, isso tem impactos diferentes, tá? Então, nos exercícios dessa lista, o que a gente viu foram várias maneiras de modelar a força de resistência. Então, o problema é um problema de resolver uma equação diferencial, só que você não tem mais só o peso. Você tem também uma força resistiva que é contrária à velocidade. Então, é isso que eu esperava que vocês me perguntassem na aula de hoje, porque isso gera dúvida, né? O sentido da força da resistência, onde que ela está, qual que é o sinal dela, eu coloco menos ou não coloco. É isso que dá problema na hora de resolver, né, os exercícios. Então, tem vários exercícios que vocês vão ver aí, só que às vezes, Arthur, fala lá para você achar, por exemplo, considerar que é KMV. KMV. Então, proporcional à velocidade. Tem outros exercícios que falam, é KMV ao quadrado. Então, modela a força resistiva de um jeito diferente, tá? Porque para velocidades baixas ou para velocidades altas, muda essa modelagem. Então, você só tem que resolver uma equação diferencial com uma força resultante diferente. Que agora a força resultante não é só o peso, é o peso combinada com essa força resistiva. Entendi. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero aqui que vocês pensem aí, até a resolução final dessa lista, vocês ainda têm aí até sexta-feira para vocês me mandarem e-mail, me tirarem dúvidas. Quando vocês estiverem fazendo esses exercícios, que são vários que levam a pensar para onde que aponta essa força da resistência, né, dependendo da modelagem da velocidade, vocês têm que ver se vocês sabem explicar isso. Tá? Porque vocês vão ter que explicar isso lá no vídeo seus. Tá? Então, aí vocês têm até sexta-feira ainda para, em caso de dúvidas, me perguntarem isso, já que vocês não fizeram. Né? Isso eu tô falando para quem não fez, tá, gente? Mais alguma coisa? Eu tenho mais uma dúvida, professora. Diga. Quando um objeto ele cai da estratosfera, aí ele cai e tem muito atrito com o ar. Aí por isso que cria aquele fogo ao redor do objeto? Isso.
Esquenta demais. Mas não é sônico, não, né? Não chega a ser sônico. Super maior que a velocidade da luz? Ó, da Do luz do som? som? É. Ah, com certeza. Entendi. Deixa eu ver aqui. Entendi. Deixa eu ver aqui a ordem de grandeza. É quilômetros por segundo. Né? Do som é 340 por aí, metros por segundo. 320. É bem mais rápido. Posso fazer a chamada então, gente? Mais alguma coisa? Deixa eu parar de gravar aqui.